O título desta apresentação é Assédio Sexual nas Universidades, reflexões sobre o projeto europeu Unifor Equity. Portanto, eu vou trazer-vos efetivamente um pouco da realidade europeia e depois mais focada a realidade portuguesa, ainda que eu acredite que vocês vão identificar muitas afinidades com o que se passa no Brasil, não muito boas afinidades, desde logo, porque efetivamente este é um problema à escala global e que tem que nos mobilizar a todas, porque de facto é um problema não só de direitos humanos, mas também de saúde pública. Vocês ficam aqui com o meu e-mail, espero que este seja o início de um diálogo, que possamos estar mais vezes em conjunto e espero também vir a aprender muito convosco. Portanto, também é um pouco esse o meu intuito ao estar aqui. Bom, falar-vos então um bocadinho deste projeto e, desde logo, dizer-vos qual é o ponto de partida. Em primeiro lugar, dizer-vos que o meu lugar de fala é enquanto alguém que tem tido o privilégio de ser professora universitária e que traz o olhar da psicologia social, mas sobretudo da psicologia social crítica. É nesse paradigma que eu me movo. Porque é que este projeto surge? Este projeto surge a partir de um convite da Universidade de Alicante, em Espanha, da professora Carmen Vives Cases, com quem eu já tinha trabalhado num outro projeto antes, um projeto sobre a violência no namoro, e aquilo que ela pretendia, e muito bem, era perceber como é que as universidades europeias lidam com este problema do assédio sexual nas universidades. Primeiro, se há um mapeamento deste problema, se as universidades têm recursos para fazer um retrato fiel do que é o assédio, quem são as vítimas, quem são as pessoas perpetradoras, que mecanismos é que as universidades têm para prevenir, mas também para combater, e mais importante do que isso, que respostas é que as universidades dão às vítimas de assédio sexual. E eu vou centrar-me muito nas vítimas. O projeto também tem aqui alguma intenção de refletir sobre as pessoas agressoras, mas para efeitos desta apresentação eu vou apenas falar das vítimas. E, portanto, aquilo que nós temos vindo a perceber é que a nível europeu, mas não só, o assédio sexual é um fenómeno muito prevalente, portanto, ele faz parte do cotidiano das universidades, como faz parte de outros cotidianos laborais, e ele atinge de forma muito específica alguns grupos socialmente mais vulneráveis. E, portanto, há aqui a questão das mulheres serem desproporcionalmente mais afetadas do que os homens, mas depois também temos alguns grupos minorizados que, por conta de questões sociais, acabam por estar em maior risco de exposição a este tipo de violência. A literatura fala também em alguns fatores de risco nas universidades, desde logo pessoas que estão numa situação precária nas universidades. Eu não conheço bem a realidade no Brasil, mas nós temos muitas pessoas em situação precária nas universidades portuguesas. Uma certa normalização da violência de género, o que faz com que muitas vezes o assédio não seja reconhecido como uma forma de violência e muito menos de violência de género. O facto de termos na hierarquia das universidades pessoas pessoas homens, sobretudo, que trazem consigo uma ideia de masculinidade tóxica e que, portanto, acabam por exercer o seu poder de forma completamente assimétrica, gerando muitas desigualdades e impedindo, inclusivamente, que as mulheres possam ascender a cargos de poder nas universidades. E nós em Portugal temos essa realidade que é, nós temos mais mulheres nas universidades, mas depois não estão estas mulheres em cargos de liderança. Quando vamos analisar
as mulheres reitoras ou mesmo as mulheres catedráticas, o número é muito reduzido quando comparado com o número de homens que está nestas mesmas posições. Depois, uma cultura de silêncio, uma vez que, quando as vítimas denunciam o assédio, muitas vezes é questionada a sua credibilidade, como se as mulheres inventassem situações de assédio sexual para tirarem daí algum benefício. E depois termos também nas lideranças pessoas com uma visão difusa ou pouco clara do que fazer perante uma situação de abuso sexual ou qualquer outra forma de violência de género e, portanto, as universidades não terem protocolos de atuação, códigos de boa conduta, canais de denúncia, entre outros recursos que sabemos que são muito importantes, até para que as pessoas percebam que estão num ambiente seguro, num ambiente protegido, onde a diversidade é respeitada e onde há espaço para que todas as pessoas possam coexistir de uma forma saudável e harmoniosa. Portanto, este projeto surge para reforçar a resposta ao assédio sexual, partindo de uma abordagem que é uma abordagem de género, mas também é uma abordagem interseccional, portanto, não está só o género aqui como foco da nossa ação, e o projeto está focado não apenas no assédio sexual presencial, portanto, aquele que decorre no espaço físico das universidades ou na extensão física das universidades, mas também procura estudar o assédio sexual offline ou digital ou no mundo cibernético, porque nós sabemos que hoje a forma como o assédio sexual se manifesta vai muito para além daquilo que são os espaços físicos. E o assédio sexual online é muito mais difícil de provar, é muito mais difícil de identificar as pessoas que o perpetram e sabemos também que uma vez na internet, para sempre na internet, o que gera muitas dificuldades depois na proteção das vítimas. O projeto tem muitos objetivos específicos, eu vou apenas destacar alguns. Por um lado, então, reforçar as equipas responsáveis pelas questões da igualdade de género e da diversidade nas universidades, promover a divulgação de boas práticas, aumentar a consciência das pessoas sobre a necessidade de assumirmos que este é um problema que é da responsabilidade de todas as pessoas, não apenas das vítimas, melhorar as competências e a capacidade para as pessoas poderem fazer o despiste e o encaminhamento destas situações, reduzir os fatores de risco e tratar o assédio como uma prioridade. Nem sempre as universidades colocam na sua agenda as questões da prevenção e do combate à violência de género. E eu costumo dizer que o prestígio das universidades não se mede só pelas questões técnicas e científicas, mede-se também pela capacidade que as universidades têm de responder aos desafios sociais e encontrarem efetivamente respostas para problemas que são estruturais, portanto, implicam uma ação estrutural e é assim que nós temos que tratar as questões do assédio sexual. Portanto, o projeto está a ser desenvolvido em consórcio. Como eu vos disse, a Universidade de Alicante é a entidade promotora. Depois temos outras universidades na Bélgica, na Polónia, em Áustria, na Itália e em Portugal. Então, eu sou a coordenadora da equipa da Universidade da Maia, onde o projeto está a ser então implementado. Os nossos públicos-alvo são muito variados, portanto, desde estudantes de diferentes níveis de ensino, mas também pessoal não docente, portanto, as pessoas que trabalham na universidade, nos serviços, que prestam apoio administrativo ou de outra natureza, docentes também, claro, professores e professoras, mas também procuramos envolver os membros dos órgãos de gestão, porque efetivamente são estes que têm depois o poder de decisão e de
fomentar e implementar políticas públicas dentro das universidades que permitam efetivamente erradicar este fenómeno. O projeto tem várias fases. Tem uma fase, ou teve uma fase, melhor dizendo, de avaliação inicial, da qual eu vos vou falar mais detalhadamente, porque não tenho tempo para falar de tudo. Tivemos uma segunda fase em que desenvolvemos workshops, ações de formação com estes públicos-alvo que eu acabei de mencionar, numa lógica de prevenção primária, secundária e terciária também. E estamos neste momento a arrancar para a última fase do projeto, que é a avaliação do impacto da intervenção. Trata-se de um projeto de 3 anos e eu trouxe aqui um pequeno vídeo só para vocês poderem, um vídeo de alguns minutos, só para poderem também inteirar-se um pouco até da nossa própria linguagem relativamente ao projeto. Eu espero que vocês consigam ouvir também o som. What harassment is in EU universities. It affects almost 1/3 of students and staff, and it's even worse for those who belong to the LGBTQI+ community, ethnic minorities, or have disabilities or chronic illnesses. They face higher risks of gender-based violence. Do you want to join us in fighting sexual harassment in EU universities? The Uni for Equity project is focused on strengthening the capacity of universities to detect, map, and respond to online and offline sexual harassment in the academic context, and to promote gender equality among students, faculty, and administrative staff, with a special focus on minority groups. Uni for Equity is a collaboration of 8 partner organizations from Spain, Italy, Portugal, Poland, Austria, and Belgium, who work together in order to conduct research on the current realities of sexual harassment in universities, launch the online awareness-based campaign to inform and engage the public, review and improve university protocols and procedures to combat sexual harassment, organize workshops and trainings to foster an intersectional gender approach in order to empower potential bystanders to take action, develop an online tool to provide support and advice to potential victims within the universities involved. Uni for Equity aims to increase the exchange of good practices on the EU level and raise awareness of the importance of combating all forms of sexual harassment and recognition of universities as a major resource in contributing to their prevention. Be a part of our journey and get involved. Follow Uni for Equity and discover more about our work. É apenas um breve vídeo para vocês terem uma ideia e vou procurar de uma forma muito breve também dar-vos conta do enquadramento do assédio sexual, não só a nível europeu, mas também a nível nacional. Portugal ratificou a Convenção de Istambul, que é uma convenção do Conselho da Europa, como saberão, e de facto esta convenção define o assédio sexual como qualquer conduta indesejada, verbal, não verbal ou física, de caráter sexual, tendo como objetivo violar a dignidade de uma pessoa, em particular quando esta conduta cria um ambiente intimidante, hostil, degradante, humilhante ou ofensivo. Por força da ratificação desta convenção, Portugal foi obrigado, pelo compromisso que assumiu, a enquadrar legalmente no nosso Código Penal o crime de importunação sexual. Portanto, o crime não se chama crime de assédio sexual, é o crime de importunação sexual e que vai, no fundo, beber um pouco daquela que é a definição da Convenção de Istambul, dizendo então que quem importunar outra pessoa, praticando para ela atos de caráter exibicionista, formulando propostas de teor sexual ou constrangendo-a a contacto de natureza sexual, é punido com pena de prisão até 1 ano ou com pena de multa até 120 dias, se pena mais grave lhe não couber por força de outra disposição legal. Têm sido feitas algumas críticas à formulação desta lei, porque ela abre espaço para interpretações e, portanto, nem sempre aquilo que as vítimas consideram que é o assédio está, de alguma forma, coberto
por esta lei. Dou-vos um exemplo, uma das condutas que é mais referida é as vítimas receberem olhares que são olhares intimidantes e ameaçatórios, quando na realidade é muito difícil provar que um olhar é uma situação de assédio sexual. E, portanto, muitas vezes as vítimas não avançam para uma denúncia formal porque não têm forma de provar que aquilo se trata de uma situação de assédio sexual. Temos aqui alguns exemplos, também não vou deter-me muito neles, mas temos desde o assédio físico, tocar na roupa, no cabelo ou no corpo da pessoa. Há estudos que mostram, inclusivamente, que as primeiras experiências que as crianças têm de assédio sexual, sobretudo meninas, acontece aos 10 anos de idade, em transportes públicos. E que tem que ver precisamente com isto, o tocar, o esfregar, sem que naturalmente as crianças tenham sequer consciência do que está a acontecer. E quando pensamos em 10 anos, acho que isto nos deve fazer refletir, não é? De todo o trabalho que temos que ter também no sentido desta consciencialização, também das famílias sobre os riscos que as crianças e depois as jovens mulheres e as mulheres correm. Do ponto de vista verbal, comentários, piadas ou histórias sexualmente sugestivas e ofensivas, por exemplo, de um modo não verbal, obrigar as pessoas a consumir pornografia ou a receber material de teor sexual sem o consentimento. E ultimamente temos vindo a assistir à utilização das ferramentas de inteligência artificial para criar vídeos falsos ou fotografias falsas, com a implicação que isto tem, que é muitas vezes este material ir ele próprio parar aos sites pornográficos sem que as pessoas tenham conhecimento que isso está a acontecer. Dar-vos conta também de que em 2023, por conta de várias denúncias que chegaram aos mídia de situações de assédio sexual nas universidades em Portugal, foi criada uma lei que obriga a que as universidades tenham respostas de apoio psicológico para vítimas de violência sexual e de assédio sexual nas universidades, que estas respostas possam ser dirigidas a toda a comunidade académica, não só a pessoas estudantes, mas também a outras pessoas. E reforça a necessidade, mais uma vez, de termos códigos de boa conduta e de termos canais de denúncia. Portanto, foi uma lei muito importante, é a Lei 61 de 2023, de 9 de novembro, e que efetivamente traz aqui um outro respaldo para a defesa, não é, de que as universidades são efetivamente contextos onde é preciso apostar na prevenção e no combate ao assédio sexual. Que evidências científicas é que nós temos do ponto de vista europeu e depois do ponto de vista do próprio projeto Unifor Equity? Eu trouxe-vos aqui dois estudos europeus mais amplos que nos mostram uma percentagem muito significativa de pessoas expostas ao assédio sexual nas universidades. Um estudo de 2017 que conclui que 60,7% das estudantes das universidades declaram ter sofrido pelo menos um episódio de assédio sexual ou violência sexual nas suas universidades, e um outro estudo de 2022 que refere que 1 em cada 3 estudantes e staff sofreram assédio sexual dentro da sua própria universidade. Em Portugal, nós não temos um estudo de prevalência, vamos tendo alguns estudos pontuais. Um deles tem que ver com a realidade da Universidade de Lisboa, de 2019, e que demonstra também que mais de 1/3 das pessoas estudantes foram sujeitas a comentários, fotos ou vídeos de caráter ou conteúdo sexual indesejado, e 33% afirmaram ter vivenciado sem consentimento situações em que atos ou movimentos sexuais foram simulados. Isto acontece muito no âmbito da praxe académica, que julgo que no Brasil vocês chamam o trote. Penso que é essa a designação que vocês utilizam. Portanto, muitas pessoas, quando entram na universidade, no seu primeiro ano, são sujeitas a este tipo de atividades que muitas vezes são atentatórias da sua dignidade física e emocional.
Um outro estudo de Coimbra que nos mostra que 94,1% das mais de 500 mulheres que foram inquiridas sofreram assédio sexual, cerca de 22% foram vítimas de coerção sexual e vejam este número também muito assustador, de mais de 12% terem sido violadas. Um estudo mais recente, 2024, com uma amostra de quase 3.400 pessoas, concluiu que dessas 34,8% foram vítimas de assédio sexual, isto num universo de 7 universidades, havendo também aqui uma grande expressividade da violência que é perpetrada fora da universidade. Portanto, as pessoas têm relações dentro da universidade, mas depois o assédio ocorre fora desses contextos e daí ser importante nós não olharmos apenas para o que acontece dentro do campus, mas também refletirmos sobre o que se passa fora, inclusivamente no formato online. Passando agora aos estudos do projeto Uni4Equity, vou apenas trazer-vos aqui alguns elementos, não quero alargar-me muito na exposição para depois termos tempo para o debate, mas dizer-vos que nós fizemos em todos os países uma metodologia mista, utilizamos um questionário online e utilizamos também entrevistas individuais. O questionário num total de 7.563 pessoas, com uma representatividade muito baixa das populações das universidades, tendência é esta que é muito comum em estudos sobre temas como estes. Sabemos que as pessoas resistem em participar e sabemos também que são as mulheres que participam mais do que os homens, por razões óbvias, não é? Fizemos entrevistas individuais, também a mais mulheres do que homens, com diferentes figuras dentro da universidade, desde membros de órgãos de gestão, a representantes de estudantes, e também ouvimos algumas pessoas de entidades públicas com responsabilidade em matéria de igualdade de género. Quanto ao questionário, dizer-vos que nós medimos o assédio sexual presencial e online. No cômputo geral, tivemos entre 26,6% e 43,5% das mulheres nas diferentes universidades a referirem ter sido expostas a situações de assédio ou violência sexual no passado. 23,7% das pessoas eram mulheres e 14,5% das pessoas eram homens, tendo sido expostas e expostos pelo menos uma vez a este tipo de conduta. Comentários sexistas, histórias ou piadas de natureza sexual, comentários ou gestos ofensivos de conotação sexual e ou comentários sexistas sobre a aparência física. Tivemos 892 mulheres a referirem ter sido objeto deste assédio, mas dessas cerca de 6% referiram ter sido perseguidas à distância, fotografadas ou filmadas, entre outras situações, e 2,1% responderam ter recebido ameaças explícitas de abuso ou de violência sexual. Portanto, temos aqui o gráfico que nos mostra então as situações mais prevalentes, não é? Dentre aquelas que estavam a ser questionadas no questionário. Relativamente ao assédio online, a frequência total de pessoas que vivenciou pelo menos uma situação de assédio online é menor do que a frequência de pessoas que vivenciou o assédio pelo menos uma vez pessoalmente, portanto, estando num espaço físico. Entre as mulheres que relataram ter sido expostas a estas formas de assédio online, 13,9% relataram ter recebido comentários ou piadas sexuais indesejadas, 6,7% relataram ter recebido imagens ou material pornográfico indesejado. As mulheres são aquelas que referem ter sofrido mais assédio, quer seja ele presencial, quer seja ele online, comparativamente aos homens. Aqui encontram também o gráfico ilustrativo disto mesmo. Pontuar que isto é muito importante, houve uma percentagem muito elevada de pessoas que não reportaram as situações de assédio que sofreram, não reportaram nem às universidades, nem aos órgãos de polícia criminal. E porquê é que não o fizeram? Fizeram-no por ter
algumas dúvidas sobre a gravidade da situação, não é? Será que vale a pena eu reportar quando talvez o comportamento não tenha sido muito grave? Ou então, o que é também muito preocupante, a falta de reconhecimento de que aquilo que lhes aconteceu era uma forma de assédio sexual. Portanto, a literacia para o reconhecimento do assédio sexual é absolutamente fundamental. Portanto, temos aqui então também o gráfico ilustrativo. De um modo geral, este dado é muito positivo. No cômputo das universidades, cerca de 85% das pessoas, estudantes, consideraram que as suas universidades são contextos seguros, e no caso das pessoas não docentes, em 87,3% dos casos, também foram no sentido de achar que as suas universidades eram espaços seguros. Relativamente às entrevistas, de um modo geral, o clima das universidades foi considerado positivo e igualitário. Destacam-se aqui a confiança nas respostas que as universidades dão ao assédio, a proximidade com as pessoas docentes, as pessoas colaboradoras, e também o facto de haver aqui respeito pela confidencialidade e pelo anonimato. Do ponto de vista negativo, por outro lado, há pessoas que relataram não confiar integralmente nas suas universidades, guardarem segredo com medo de não serem creditadas, normalizarem algumas microagressões ou aquilo que consideram ser formas menos severas de assédio sexual, e depois, claro, sobressai uma cultura universitária caracterizada pelas assimetrias de poder, alta competitividade e hierarquias rígidas. Portanto, também temos aqui alguns excertos de algumas entrevistas, sendo que numa delas podemos ler: eu também acho que na maneira como interagimos uns com os outros há uma atmosfera onde se pode abordar questões e ter a certeza de que haverá uma certa confidencialidade e um foco em encontrar soluções. Relativamente à percepção que as pessoas têm relativamente ao assédio, ele é percebido, de um modo geral, como um problema social, sobre o qual é preciso estar com atenção e, portanto, a consciência sobre este fenómeno tem vindo também a aumentar. As pessoas entendem que, entre as diferentes tipologias de assédio, a sua forma verbal tende a ser a mais prevalente e a física a menos prevalente, e o assédio sexual é identificado como uma forma ainda emergente de violência e, portanto, também deve ser aqui um objeto de preocupação por parte das universidades, como garantir que há monitorização e supervisão relativamente a este tipo de violência. E, portanto, as pessoas o que dizem é que definitivamente também há violência sexual online e que, portanto, é preciso atender também a essa especificidade. Também nas entrevistas foi clara a existência de taxas muito baixas de reporte às universidades. As pessoas destacam o ter medo das consequências, às vezes também não têm muita informação se podem ou não fazer a denúncia mesmo na universidade, e alguma dificuldade em reconhecer, na mesma linha do que dissemos há pouco, que o assédio sexual é uma forma de violência de género e que por isso deve ser denunciada, deve ser reportada, quer às universidades, quer aos órgãos de polícia criminal. Às vezes falta inclusive a consciência, no caso português, de que o assédio sexual é um crime que está tipificado na lei. Também quisemos saber o que é que as pessoas que são espectadoras, que assistem a situações de assédio sexual fazem. De um modo geral, as pessoas pensam que o seu papel é crucial, mas depois há algumas barreiras que elas identificam na sua ação. Medo de intervir, porque podem também sofrer consequências. Não há uma resposta coletiva e, portanto, as pessoas também se sentem muito isoladas nesta sua capacidade de intervir, o que reforça também aqui a necessidade de termos formação para as pessoas saberem como agir em casos de assédio sexual. Eu já sei que estou no limite do meu tempo, vou pedir-vos mais 2 ou 3 minutos, está bem? Só para
também partilhar aquilo que as pessoas entendem poder ser propostas de melhoria ou oportunidades de melhoria, promover os recursos que já existem, que muitas vezes as pessoas não conhecem, divulgar as iniciativas, fortalecer os canais de denúncia interna e também, algo que sobressai muito, melhorar a coordenação entre recursos internos e externos, porque nós podemos ter vítimas que não querem ser apoiadas, por exemplo, do ponto de vista psicológico, nas suas próprias universidades, e então nós temos que ter protocolos com entidades externas para as encaminhar. Fizemos várias outras atividades, formação, sensibilização, participação em eventos científicos, exposições. Esta fotografia geral foi uma fotografia tirada quando recebemos o consórcio na Universidade da Maia, em dezembro do ano passado, e este ano fizemos uma campanha, ainda está em curso, mas ela iniciou-se com a recepção de novos e novas estudantes, em que foi distribuída uma pulseira, em que foram tiradas fotografias e onde foi divulgado o canal de denúncia e o código de boa conduta, exatamente porque muitas pessoas não conheciam a existência destes mecanismos. De uma forma mesmo para finalizar, deixar aqui algumas recomendações. Nós ainda não concluímos o projeto, ele só acaba em janeiro de 2026, mas conseguimos já trazer aqui algumas conclusões, recomendações com base naquilo que temos vindo a apurar. E, portanto, do ponto de vista da prevenção primária, importantíssimo fazer um diagnóstico abrangente e multidimensional em cada universidade sobre a extensão, as formas e os determinantes do assédio sexual, quer seja presencial, quer seja online, usar metodologias mistas e complementares, mas também favorecer tudo aquilo que possam ser ações que visem proteger os grupos que são particularmente mais vulneráveis. Do ponto de vista da prevenção secundária, disponibilizar à comunidade académica procedimentos, protocolos, serviços orientados para as respostas ao assédio e, portanto, pensando no assédio online, destacar aqui que as universidades devem reforçar os seus sistemas de filtragem e monitorização digital, bem como garantir mecanismos de denúncia acessíveis e eficazes. Do ponto de vista da prevenção terciária, destaca-se o apoio psicológico especializado, com abordagens informadas pelo trauma, sensíveis ao género e à interseccionalidade, e articular com serviços externos da área da saúde, segurança social, justiça, entre outras áreas. Eu depois poderei partilhar aqui a apresentação, mas deixar aqui o QR Code para o site do projeto, neste caso da Universidade de Alicante, e também já aqui alguns dados que estão disponíveis publicamente e que vocês podem consultar. Também já temos alguns artigos publicados, se for do vosso interesse também podemos fazê-los chegar. Temos uma página no Instagram, no Facebook e um canal também de YouTube que também podem consultar. Agradecer-vos mais uma vez a vossa atenção, dizer que estou disponível para responder a qualquer questão, ou hoje ou noutro momento que vier a ser oportuno. Muito obrigada.